A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E esta quarta-feira falamos de conflito fiscal, o Estado ao volante, saber ler e escrever. Mas, Bruno, começamos com fitas e filmes. Carlos Moedas aumentou ou não aumentou? Para esclarecer, estamos a falar do apoio aos festivais de cinema. Sim, calma. É bom esclarecer. Pronto. Não há aqui bullying. Não façam fitas. Não. Como sabem, e se não sabem, deviam saber, a Câmara de Lisboa apoiou a organização do festival Tribeca, aquele do Sr. Robert Tribeca. De Niro. Agora diz Tribeca, não é? Não, Só dizes Tribeca. eu acho que sim, não é? Sim, eu sei. Tribeca. O Tribeca. O Tribeca. Tribeca. Também podes dizer Tribeca. Tribeca. É uma zona de Nova Iorque, não é? Sim. É um É o bairro. Triangle. Ok. Sim, Tem um- É por aí. é por aí. Pois, é Ali à esquerda. aquele festival do Mete Sr. piculas. De Niro. Do Niro. Are you talking to me? Esse mesmo. Pois. Apoiou a Câmara este festival com a magnífica quantia de 250 mil euros, para um total de 750 mil euros de apoios públicos. É muita massa. Tatim. Não, neste caso... É muita massa a cair. É cair. É isso. E não sei se foi pelo esgoto. E quando a massa é muita, alguém que não recebe tanta queixa-se. E perante as queixas, o que fez o edil de Lisboa afirmou que aumentou o orçamento da cultura para poder ajudar mais festivais, como o Lefest, organizado por Paulo Branco, ou o já histórico DOC Lisboa. Mas a Apordoc, a associação que organiza o Festival de Cinema Documental, diz que aumentos nem vê-los, pelo menos desde 2017, nem da Câmara, nem da EGEAC. De então para cá, a verba fica-se pelos 100 mil euros, um valor que foi confirmado pelo Observador. Carlos Moedas aumentou, sim, mas foi a história do aumento. Aumentou o verbo, mas a verba manteve-se. Pronto, é uma forma, é uma forma de aumentar. Também é verdade. Diz-se, não é? Quem conta um conto... Aumenta um pouco. Um conto da Reis. Antigamente, exatamente. O conto era uma unidade de medida. E como isto anda tudo ligado, Paulo, continuamos com graves dificuldades na literacia funcional. Continuamos, parece que sim, não é? O que diz um estudo da OCDE sobre literacia entre a população adulta. Os portugueses revelam grandes fragilidades, estamos aqui a falar da população entre os 15 e os 65 anos, não é? Mais de 40% apenas consegue resolver tarefas básicas de interpretação de informação escrita ou numérica, e estamos basicamente no fundo da tabela da OCDE. Este estudo testava a capacidade para interpretar textos, entender e manipular números e resolver problemas aplicados a situações básicas do dia-a-dia, uma elevada percentagem dos portugueses que não vai além dos níveis mais baixos de proficiência, independentemente da área avaliada. Temos, portanto, a geração mais bem preparada de sempre, lado a lado com a geração muito mal preparada, como sempre, não é? São basicamente dois países lado a lado. E, entretanto, a culpa é sempre do motorista? É sim, Carla, mas por uma boa causa. Isto é, para a culpa não morrer solteira nem ficar para tia, casa com um motorista, que pelo menos tem trabalhinho. A não ser que o perca depois de casar com a culpa. Toda a gente se lembra do atropelamento mortal provocado por um carro onde seguia o então Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Já na altura, o único pronunciado para julgamento foi o condutor, o motorista. O carro seguia a 163 km por hora quando atropelou um funcionário que fazia as limpezas na autoestrada, mas nem o Ministro nem o chefe de segurança foram responsabilizados. Agora, a Assembleia da República vem reforçar a responsabilização dos motoristas, que passam a ter de comunicar sempre que conduzirem em marcha de emergência, e têm de identificar quem lhes deu a ordem. Também passam os motoristas a ser responsáveis pelo estado de conservação dos veículos e pela condução. Bem, que até é normal. Isto é melhor que fosse outra pessoa, não é? Mas também são responsáveis pela velocidade, passam a ser responsáveis pela velocidade a que circulam. Se houver acidente, o motorista já sabe, lá terá de levar a culpa ao altar, se for o caso disso. Claro. Paulo, então e até quando vamos conseguir manter o braço de ferro fiscal com Bruxelas?
Pois há, de facto, uma divergência entre aquilo que diz a Comissão Europeia sobre os apoios fiscais que são dados aos combustíveis e aquilo que o Governo está a fazer. O Governo quer prolongar algumas reduções de impostos que foram decididas há 2 anos, quando os preços dispararam, mas Bruxelas entende que já não há motivos para que os países mantenham esses apoios, porque os preços, entretanto, como sabemos, já foram regressando à normalidade. Lisboa argumenta que não quer provocar agora uma subida dos combustíveis por via fiscal e argumenta e aponta a incerteza que por aí anda em relação à cotação das matérias-primas, com os vários conflitos que vão aparecendo. Portanto, vamos ver se Portugal passa impune a esta violação das regras europeias ou se mais tarde ou mais cedo acabará por ter que ceder. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Benfica, Bolonha. As águias lutam por pontos na Champions. Esta quarta-feira, a partir das 7h30 da tarde, emissão especial com relato em direto do Benfica Bolonha. A Liga dos Campeões joga-se na Rádio Observador. Olá, muito bom dia. Agora são 7h23. Quem nunca cozinhou com a avó, o pai ou o irmão mais novo? São momentos simples que ficam para sempre, não é? A Mil, a pensar nisso, quer ouvir a sua história na cozinha, em família, e dar-lhe a oportunidade de fazer um curso de cozinha numa cozinha da Mil, em Lisboa ou no Porto. Participe no concurso e celebre connosco essas memórias. Saiba mais e inscreva-se no site do Observador.